Eu recebi um comentário, uma pergunta de uma seguidora no Instagram, a Lorena Biasi, falando um pouquinho sobre medicamentos, o quanto eles podem atrapalhar a nossa memória. Então ela pediu que eu gravasse um vídeo. E pedido de seguidor é uma ordem, a gente tem que seguir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as medicações que podem prejudicar a memória. Eu já gravei um vídeo aqui sobre memória, acho que é legal vocês darem uma olhada depois, mas vou comentar alguns outros detalhes aqui. Então, a pergunta dela, o questionamento, era principalmente sobre uma classe de remédio chamado benzodiazepínico. O que são os benzodiazepínicos? São algumas drogas, o diazepam, clonazepam, alprazolam, todo esse final pan aí, são os benzodiazepínicos. Eles atuam aonde? Em receptores chamados GABAérgicos. Tá? Os receptores GABAérgicos tem um monte de lugar, tem em vários locais no nosso cérebro, na medula, dentro do encéfalo, tá? E ele é um receptor negativo, ele bloqueia a informação entre um neurônio e outro. É necessário a gente ter um balanço entre receptores que a gente chama positivos, que o principal é o glutamato, né? Os receptores MDA, e também um negativo, que se só também tiver positivo, por exemplo, a gente não descansa e pode ocorrer, por exemplo, crise convulsiva. Então a gente tem que ter um balanço. E os benzodiazepínicos atuam nesses receptores chamados GABAérgicos, então que bloqueiam a informação de um neurônio para outro, tá? Ok. O uso curto do benzodiazepínico ajuda principalmente para alguns pacientes, aqueles quadros muito ansiosos, tal como uma síndrome do pânico. Quem tem síndrome do pânico sabe aquela sensação iminente de morte, aquela sensação ruim, aquele quadro não agradável mesmo. E o benzodiazepínico naquele momento acaba tirando. Na minha área, por exemplo, na neurologia, o benzodiazepínico é muito útil nas crises convulsivas. Aquele paciente que está tendo crise naquele momento, o benzodiazepínico é a primeira droga para ser utilizada para retirar o paciente de crise convulsiva. Porém, o uso crônico do benzodiazepínico é ruim. Ele é indicado por vários colegas, principalmente para aquele paciente que tem quadro de insônia, que chega lá e fala, doutor, eu não estou conseguindo dormir. Como ele atua em receptores negativos, ele acaba bloqueando a comunicação entre um neurônio e outro, vai fazer o paciente dormir. Mas como o amigo diz, não é dormir, tá? Porque ele mexe totalmente na arquitetura do sono. Ele ceda, é diferente do dormir. O que ele mexe na arquitetura? Por exemplo, ele diminui um negócio que a gente chama sono REM. É durante o sono REM que a gente descansa, consolida a memória, tá? Aquela memória, a nossa memória, ela é dividida em alguns pontos, tá? Nós temos a memória de curto prazo, que é a memória de trabalho muito relacionada com o quadro atencional, que é o que vocês estão fazendo agora, nesse momento, prestando atenção no vídeo. Pode ser uma memória auditiva, visual, tá? Então, essa memória é a memória de trabalho. Se ela for importante durante o sono, tá? Principalmente durante o sono REM, que ela vai ser consolidada. Eu falo para vocês assistirem aquele filme chamado Divertidamente, que agora vai lançar o 2 esse ano. No outro vídeo eu também citei ele, porque é muito bonito. Na hora que a principal, a Riley, se eu não me engano, ela vai dormir, ela consolida a memória vira uma bolinha lá. E a alegria coloca no tubo, que ela vai ser colocada em outro lugar para ser armazenada, tá? Em outras regiões do cérebro. Então, de novo, durante o sono REM, que a gente acaba consolidando a memória. E o benzodiazepínico diminui o sono REM. Tá? Então a gente consolida menos memória. Então aquela memória durante o dia, a memória de curto prazo, ela não é transformada, ela não é consolidada durante a noite. Então ela acaba se perdendo. Então muitas vezes o paciente acaba esquecendo de coisas que aconteceram num dia, foi numa festa, não lembra de alguns detalhes. Pode ser por causa disso daí, não houve a consolidação. Tá? Então isso é um problema do uso crônico dos benzodiazepínicos. Tem trabalhos não muito adequados, tá? Com uma metodologia não tão bem feita, que até mostram aumento de risco de doença de Alzheimer. Tá? Contudo, são trabalhos que a metodologia não foram tão adequadas, com o número de pacientes também não tão alto. Existe a necessidade de outros trabalhos, mas eles mostraram algum risco de doença de Alzheimer, então tomar cuidado, ok? Mas os benzodiazepínicos que a gente tem certeza que eles fazem, eles aumentam o risco de queda no idoso, tá? Aumentando o risco de fratura, principalmente no fêmur. Então, o benzodiazepínico por si só, ele aumenta o risco de queda, tá bom?
Ok, além do risco da não consolidação da memória, como eu disse, o benzo, ele é um receptor, ele atua em receptores negativos, então ele diminui a atenção. Aquela memória de trabalho que eu falei para vocês, que está muito relacionada com a atenção, ela fica mais prejudicada com o uso de benzodiazepínicos, então tem que tomar cuidado. Então a pessoa vai ficar mais distraída, vai guardar as coisas e não vai prestar atenção, vai num local buscar algo e vai falar, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Aí depois acaba lembrando. Então, isso é um risco também dos benzodiazepínicos. Tá? Então, de novo, o uso crônico de benzodiazepínico pode sim atrapalhar a memória, Lorena. Tá? Então, se alguém usa, você sabe de alguém, pede para procurar um neurologista, um psiquiatra, sei lá, para a gente fazer esse desmame. E o grande problema, pode chegar o paciente e falar para tirar de uma vez, como é uma droga que causa dependência, o paciente vai ficar doidão. Eu brinco muito com alguns pacientes aqui que eles vão parecer o exorcista, vai rodar a cabeça, vai subir pela parede. Então, assim, no momento que a gente for retirar a droga, tem que tirar de maneira gradual, devagarzinho. Um dos principais utilizados é o clonazepam. E o clonazepam, o legal dele é que a gente tem gotas. Então, eu acabo passando a quantidade que o paciente toma em comprimido para gotas e vou tirando uma gota por semana, mesmo que demore 3, 4 meses, ok? Mas é uma opção para tirar, fazer um desmame devagarzinho, o paciente não sentir. Ah, mas ele é muito ansioso ou de novo está com prejuízo para dormir. Tem outras medicações melhores do que os benzodiazepínicos. E já dando um spoiler, o principal tratamento para insônia não é remédio. É um negócio que a gente chama higiene do sono. E outro ponto que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma área da psicologia, que ensina o paciente a diminuir seus medos, como lidar com seus medos, que é o medo de não dormir. Então, o tratamento para insônia não é remédio. Ok? Já falando em insônia também, uma outra classe que prejudica bastante a memória são as drogas Z. Zolpidem, que é o mais comum. Você vê como o Zolpidem está trazendo tanto prejuízo para as pessoas? A Anvisa agora tirou o receituário branco para colocar receituário azul, para ter um controle maior dessas drogas. Já chegou o paciente aqui no consultório tomar 6, 7, 10 comprimidos de uma vez para tentar dormir. E aquele negócio, ele também faz efeito tolerância. Chega um momento que o remédio não vai fazer mais efeito, o paciente vai precisar tomar cada vez mais. Okay? E isso também traz prejuízo. Ele também atua em receptores negativos, tá? Também receptores GABAérgicos, e acaba bloqueando uma comunicação entre um neurônio e outro, aumentando o risco de desatenção. Tá? O paciente pode bater o carro quando está dirigindo por causa de efeito prolongado do remédio. Voltando aos benzodiazepínicos um pouquinho, tem benzodiazepínico, a duração dele é longa. A meia-vida do diazepam, por exemplo, são quase 5 dias. Então, a pessoa tomou à noite, mas ela vai ter resquício da droga durante 3, 4 dias. Olha que perigo. Para dirigir, por exemplo. E as drogas vezes também. Então, tomar cuidado. Tem remédios, sim, que prejudicam a memória. No caso da Lorena, ela citou que o uso de uma outra classe, que são os antidepressivos, que, se eu não me engano, era o escitalopram. O escitalopram é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ele não tem tanto problema com a memória, tá? Ele não vai trazer prejuízo. É uma droga que não ceda. Claro, como toda droga tem seus efeitos colaterais. Tem pessoas que não toleram, que na primeira semana ela atrapalha bastante sono, quando a serotonina começa a ficar um pouco maior na fenda sináptica, maior quantidade. E isso acaba atrapalhando o sono, que depois acaba melhorando depois de uma semana, 10 dias, ok? Tem alguns outros efeitos colaterais, como eu disse, como qualquer droga. Mas nesse ponto de memória, não. E se o paciente é muito ansioso, um diagnóstico diferencial, por exemplo, do TDAH no adulto é a ansiedade. Porque o paciente está aqui pensando na morte da bezerra, pensando o que vai fazer daqui a pouco, no futuro, e acaba não focando. E a ansiedade também atrapalha a atenção. Então, muitos casos de ansiedade acabam usando os inibidores seletivos, por exemplo, o escitalopram. Ok? Memória é um negócio bem interessante, bem bacana de a gente estudar essa parte neurocognitiva, tá? É muito bonita dentro da neurologia. E a gente tem que tomar cuidado, e entre elas, evitar esses remédios que acabam prejudicando, ok? Espero que vocês tenham gostado, mandem perguntas, que se tiver perguntas, vou responder, como eu fiz aqui com a Lorena, tá? Aguarde seus comentários. Um grande abraço.